Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma live Dicas de Programação. Aqui eu entrego toda a minha experiência em desenvolvimento de software de mais de 15 anos trabalhando nesta área para ajudar você e outras pessoas que querem aprender programação e entrar nesta área que tem tanta demanda por profissionais. Sem sofrimento, muitas pessoas sofrem para aprender, principalmente no início, né? E a minha ideia é trazer a minha experiência para de alguma forma tentar ajudar vocês a aprenderem de uma forma mais suave e mais leve, tá? Eu sou o Gustavo Furtado, eu sou o criador do blog Dicas de Programação e recentemente eu estou fazendo mais live, mais conteúdos para ajudar essas pessoas a aprenderem programação de uma vez por todas sem sofrimento, tá? E hoje nós vamos falar sobre como criar sites e aplicativos. Isso foge um pouquinho ao que muita gente acha que programação é viver de fazer algoritmos, fica o tempo todo fazendo algoritmos. E a realidade é que não é assim, né? Em muitos momentos a gente lida com outras partes que envolvem um sistema, o desenvolvimento de um sistema. Eu posso dar aqui como exemplo a própria interface que um usuário usa no seu site, no seu aplicativo, no seu software, né? Então, a usabilidade que esse usuário vai ter. Então, por exemplo, se você precisa executar uma determinada ação, sei lá, que seja fazer o login ou o logoff do seu aplicativo. Se o usuário tiver que dar muitos cliques, muitos toques ali na tela, esse sistema pode ser que ele não seja tão bom assim. Pode ser que você precise melhorar ele. E isso que eu falei não envolve algoritmo, envolve senso comum, né? Usabilidade, você se colocar na posição de uma pessoa, né? Um próprio sentimento de se colocar mesmo numa posição do usuário. Como que seria a forma mais fácil de eu poder ajudar aquele usuário a resolver algum problema que ele tem, né? Então, desenvolvimento de software nem sempre é só criação de algoritmos, e isso é muito importante ficar bem fixo na sua mente, tá? Então, a primeira coisa que eu queria falar é isso. Algoritmo, que muita gente sofre talvez para aprender e acha que programação, porque não conseguiu aprender um algoritmo, desenvolver o algoritmo direito, acha que não tem chance de entrar nesta área. E nem sempre é assim. Algoritmos é uma das pernas, é um dos pilares. A gente precisa ter outras visões, outros conhecimentos que envolvem o desenvolvimento de software. E eu dei de exemplo aqui a parte de interface de usuário, usabilidade, né, experiência de usuário. Tem tanto parte de manter um sistema funcionando, tá? Um suporte ali para manter aquele sistema funcionando. Também tem questão de visão arquitetural, né? Como que esse sistema vai se comunicar, onde que determinadas informações, determinados dados ou arquivos, onde eles vão ficar armazenados, se é um lugar que precisa, por exemplo, um arquivo CSS, um arquivo onde tem um script de JavaScript, por exemplo, uma imagem, não precisa ficar armazenado num banco de dados, por exemplo. Não precisa estar armazenado, não precisa ser gerado num servidor no momento que a pessoa faz uma requisição, por exemplo. Então, esse tipo de arquivo, por exemplo, podem ficar armazenados no servidor de armazenamento de arquivo estático. Então, tem muita gente que acha que algoritmo é o que tem que aprender, eu tenho que saber, tem que ser fluente de algoritmo, mas é só um dos pilares. E nada impede de você, mesmo no início ali do seu aprendizado de algoritmo, você já está vendo essas outras áreas, né? Inclusive isso pode gerar uma carreira única para você, porque a área de desenvolvimento de software ela é muito ampla. Você não precisa ficar preso só na parte de programação. Tem várias carreiras que você pode desenvolver e que esse conhecimento de programação, de desenvolvimento de software, ele vai te ajudar. Mas pode ser que você não faça isso o dia todo, tá? Você não vai ficar programando o dia todo, não tem necessidade. Pode ser que, como eu comentei, se você for trabalhar com interface, com experiência de usuário, você iria trabalhar muito mais com CSS, com arquiteturas do aplicativo ali na parte do front-end, do que com a regra de negócio em si, com a criação de algoritmos e lógica de programação em si. Entendeu? Então você pode ter várias áreas em que esse conhecimento de desenvolvimento de software, de algoritmo, é um dos pilares apenas. Entendeu?
Então tem muita gente que foge dessa área de tecnologia em geral, ou de programação, porque não conseguiu ali passar nas primeiras aulas, teve dificuldade ali do algoritmo e, né, acabou deixando de lado. E você não precisa encontrar essa barreira, né, esse muro, e achar que você não serve para coisa, você não serve para essa área de programação. Entendeu? Você pode começar a estudar outras coisas que você, ao longo do tempo, vai acabar aprendendo o algoritmo também ali, ao longo do seu desenvolvimento profissional ali nesta área, entendeu? Assim como o inglês. Você não precisa ser fluente em inglês para entrar na área, para começar a aprender programação. Justamente o contrário, a programação ela vai te ajudar a aprender o inglês também. Tá? É importante que você vá ali, tenha sempre esse olhar assim, mesmo que eu não esteja precisando do inglês neste momento, à medida que vão acontecendo erros ou que você tenha necessidade de pesquisar alguma coisa, é interessante você ter contato ali com o inglês também, certo? E com o algoritmo é a mesma coisa. É bom você praticar, fazer bastante exercício para aprender os algoritmos, só que ele não precisa ser uma barreira para você poder começar uma outra coisa. Você pode começar a aprender HTML, HTTP, como funciona a internet, a arquitetura, ter uma visão mais estrutural assim, de como seria um sistema, né? Uma visão sistêmica, inclusive, mesmo sem saber algoritmo. E esta visão, essa criação desse mindset, essa forma de pensar na sua mente, vai inclusive te ajudar a aprender os algoritmos, tá? Porque principalmente no início, a gente aprende algoritmo com alguns exercícios ali que não são, tipo, eu não vou precisar disso aqui. Quando que eu vou implementar, igual eu dei uma aula esse dia, acho que foi ontem, como fazer um caixa eletrônico, um algoritmo de caixa eletrônico. Na sua carreira, normalmente, você não vai precisar disso aí. Só que é um exercício. Assim como você lá na escola aprende matemática, fazendo exercícios de matemática, de continhas básicas, com o algoritmo você também precisa ir ali praticando, tá? E você pode ir construindo esse mindset ao longo do seu desenvolvimento profissional aí, tá? Não precisa ficar travado. Não fiz aqui os meus 150 exercícios de algoritmo, então eu não posso passar para a próxima fase. Não é assim. Você pode começar a aprender, adquirir um conhecimento paralelo na área de tecnologia, e tem muitas coisas para se aprender. E é interessante, é bom esses conhecimentos que a gente vai adquirindo, porque tudo vai fazendo sentido na nossa cabeça, né? Eu não vou ficar o dia inteiro fazendo um algoritmo de urna eletrônica. Não é assim. Mas o conhecimento que eu vou aprender ali na lógica de programação, eu vou ver onde, na minha arquitetura do meu sistema, onde que eu colocaria uma lógica de programação, onde que eu precisaria colocar um conhecimento de lógica de programação. Entendeu? Então não precisa ficar travado no algoritmo, sendo que você pode aprender outras coisas em paralelo ali, ok? Então o algoritmo é só um dos pilares. Ele não você não precisa ser doutor em algoritmo para virar um programador. Você pode aprender e ir aumentando o seu conhecimento de algoritmo ao longo do tempo, porque é importante também, tá? Dito isso, agora que você já sabe que algoritmo é importante, mas não é o essencial, é bom você começar por ali, até para exercitar o seu cérebro nesse conhecimento de programação, né? A mente de um programador. Vamos começar a ir para outros lados, por exemplo, porque o que a gente precisaria de conhecimento, o que precisaria aprender para a gente falar de construção de sites e aplicativos. E uma das áreas importantes que a gente precisa aprender é justamente interface de usuário. Tem muita gente que começa nesta área, na carreira, né? Começa a carreira mexendo ali com HTML, um CSS, e segue nesta área. E tem emprego e vira especialista em front-end, tá? Então, mesmo sem uma base sólida de lógica de programação e algoritmo. Lógico que com o passar do tempo que você vai trabalhando ali profissionalmente, você tem um mínimo de contato ali com a lógica de programação, você acaba aprendendo, ficando um pouco melhor também em lógica de programação, ficando bom em lógica de programação. Só que não precisa ser um pré-requisito para você começar, né? É bom você saber, mas não é um pré-requisito assim, tá? Então, uma das áreas que a gente precisa para a gente ter um conhecimento necessário para criar software e aplicativo é a interface de usuário. E quando eu falo interface de usuário, eu não estou me referindo apenas HTML, CSS e JavaScript. Aqui eu coloquei 2 itens, eu coloquei uma mais ali embaixo,
Java e Kotlin, que são as duas linguagens mais utilizadas para fazer aplicativos nativos para Android, e Swift e Objective-C, que são as duas outras linguagens oficiais assim mais utilizadas para fazer aplicativos para iOS, para iPhone e iPad, etc. Né? Até aqueles relógios da Apple também. Mas quando eu falo de interface de usuário, os componentes que a gente vai precisar construir, independente da linguagem que a gente vai utilizar, se é para uma aplicação web, um site, eu vou usar ali um HTML, um CSS para estilizar, um JavaScript para fazer ele funcionar, mas também para outros sistemas mais nativos, tanto para aplicativos mobile, quanto para, sei lá, Smart TV, né? Você construir um software, um aplicativo para rodar na televisão da sua casa aí, ou um aplicativo desktop, que aí tem um monte de outras linguagens aqui também que dá pra gente pensar. Só que o que eu quero que você foque aqui, independente da linguagem que você escolher para trabalhar, para fazer o seu aplicativo, o seu software, seu site, os componentes vão acabar sendo os mesmos. Seja ali um componente para a gente digitar um texto, um nome, por exemplo, num formulário, um botão, um checkbox, né, que é aquela caixinha que a gente marca o Vzinho, que a gente pode ter múltiplas escolhas, o radio button, né, que é um botão, chama de rádio, mas eu não sei exatamente para te falar agora porque que é assim. Mas é aquele que você tem uma escolha só, sei lá, sim ou não, você tem duas bolinhas para você marcar qual que você quer. Uma lista de coisas, por exemplo, uma lista dos estados do Brasil. Aí você clica lá no que a gente chama de combo box, ou dependendo da linguagem, pode ser drop down. Então você tem um componente que você clica ali na setinha para baixo, ele abre uma listinha, você escolhe um dos itens, né? Então tem vários componentes, né? Só que independente da linguagem você acaba conseguindo construir esses componentes ali com aquela linguagem. Não estou falando se é HTML, se é Java, se é Kotlin, se é Sharp, Python, enfim, várias linguagens você consegue construir. Então o importante para você focar agora, o que você precisa saber para fazer um site ou um aplicativo é interface de usuário. Saber os componentes que você pode utilizar para você fazer um site ou um aplicativo. E aí, independente da linguagem, você não precisa ficar preso. Eu gosto do Java, eu gosto do C Sharp. Isso aí é uma discussão que não vale nem a pena você entrar. O importante é você ter a visão que você consegue fazer a mesma coisa com linguagens diferentes. Assim como você consegue implementar algoritmos diferentes que fazem a mesma coisa. Entendeu? Então o importante que vai fazer a real diferença na sua carreira é justamente identificar o ponto de usabilidade, a empatia, você se colocar no lugar do usuário para ver como que seria o melhor componente que você conseguiria colocar ali para ele utilizar um sistema. Então, por exemplo, eu gosto de dar um exemplo, você entrou num site do banco, para pensar quantos toques na tela você precisa fazer para sair do aplicativo, para fazer o logoff. Né? Isso é usabilidade, né? Uma outra questão, empatia mesmo. Eu gosto de falar que a linguagem mais importante que o programador tem que aprender não é nenhuma linguagem de programação, é a linguagem com um ser humano. Você tem que saber conversar, você tem que saber se colocar no lugar do outro também. Se você tem ali um conteúdo ótimo, né, que descreve muitas coisas, aí no meio daquele conteúdo você colocou uma imagem, e dependendo dos componentes que você estiver utilizando ali, por exemplo, se for HTML, você teria um atributo ali para você descrever essa imagem. Se você não vai lá naquele componente, não descreve essa imagem, você não está tendo empatia com uma pessoa que é cega. Você já parou para pensar nisso? Olha como a linguagem mais importante é a linguagem que você comunica com outro ser humano, ao invés de essas brigas que tem aí, Java, Python, C Sharp, JavaScript, qual que é melhor? A melhor linguagem é a de comunicação entre seres humanos, porque o programador, foi-se o tempo em que o programador era a pessoa que entrava lá no escritório, ficava o dia inteiro com a cabeça baixa lá, programando, digitando, e não conversava com as outras pessoas. Hoje em dia é completamente diferente. Se você quer ser um programador de sucesso, você tem que saber conversar, lidar com pessoas, saber escutar, saber se colocar na posição do outro, ter discussão saudável, entendeu? Então aqui um primeiro ponto para te chamar a atenção, além de algoritmo, né, paralelo ali que você pode ir aprendendo ao longo do tempo, é justamente essa visão de usabilidade. Essa interface está boa, eu consigo, a pessoa que vai utilizar ela aqui, ela consegue usar bem esse sistema, essa interface,
Porque senão não teria tela, não teria mouse hoje em dia. Era tudo igual era antigamente com terminal, né? Com aquela telinha preta, e dava para usar qualquer sistema do mundo, se você quiser implementar com um terminal, né? Com um DOS, né? Aquele CMD lá, prompt de comando. Porque, né? Dá para você digitar um comando, apertar um Enter, ou colocar um botão para a pessoa ir lá e clicar. Ou você até colocar algum atalho de tecla, né? Principalmente um pouco mais... até falando idade aqui praticamente, mas quando tinha aqueles sistemas em Delphi, o pessoal construía sistemas pensando justamente na interface de usuário, na usabilidade, na forma de você conseguir usar o sistema de uma forma mais fácil. Os programadores em Delphi, assim, bem raiz mesmo, eles faziam os botões terem, cada um ter um atalho. Aí quando ele fosse ensinar o usuário para ele utilizar aquele usuário, era aquelas funções, aperta F2 para isso, F1 para aquilo, o usuário acaba ficando, não precisa nem usar o mouse, porque o trabalho de você pegar o mouse e levar lá numa determinada posição para dar um clique, às vezes é mais rápido a pessoa apertar uma tecla no teclado. Olha só a usabilidade, voltando lá 20, 30 anos atrás, com sistemas mais antigos, que às vezes nem precisava de mouse. Você vê isso aí muito em banco, né? Em caixa, né? Que o pessoal lá é tudo tecla, não tem mouse. É usabilidade. Então, um conhecimento que você precisa ter, formar bem sólido para você ter uma carreira boa como programador, como programadora, é justamente a empatia. Se colocar no lugar do usuário, tentar fazer da forma mais simples possível. Tá? Interface de usuário tem que ser boa, independente da linguagem. Então, se você for fazer um site, evidentemente você vai precisar aprender ali o HTML, o CSS e o JavaScript. No campo do HTML, que não é uma linguagem de programação, você marca os seus conteúdos, os seus componentes ali na tela, no código HTML, para você fazer algum trabalho nele. Seja esse trabalho colocar uma lógica de negócio, ou seja, um botão, você pode ir lá e falar assim, quando alguém clicar nesse botão, faça isso. Faça esse algoritmozinho aqui pequenininho. Sei lá, mandar um e-mail para o servidor. Ou, enfim, abrir um outro sistema. Várias coisas que você pode fazer com um botão. E o CSS é a mesma coisa. Você vai identificar ali um conteúdo que foi marcado pelo HTML e colocar um estilo nele. Põe aqui a cor de azul, usa essa fonte, tamanho tal, e várias coisas. Você vai estilizar a sua tela, né? Isso falando de construção de site. E o conhecimento, voltando ali naquela questão da empatia que eu falei, da questão da interface de usuário, o conhecimento que você tem que aprender mais para se diferenciar no HTML, que poucas pessoas quando estão aprendendo prestam atenção nisso, é a questão semântica. Então, assim como você lá construindo o seu documento no Word, o seu trabalho da escola lá no documento do Word, você vai lá no que é título do seu trabalho e você pode estilizar ele colocando ele para aparecer um título. Sei lá, é um negrito, aumenta a fonte, faz alguma coisa assim, deixa em maiúsculo, alguma coisa assim. Ou você pode ir lá e falar assim, esse pedacinho de texto que eu marquei, o HTML serve para esse marcar, ele é um título 1. Esse outro aqui é um título 2. Esse outro é um título 3. Esta imagem, se você quiser colocar uma descrição, você coloca lá embaixo, você não coloca uma descriçãozinha lá, uma legenda, você descreve o que é. Você deve fazer a mesma coisa com HTML. Essa é a sua preocupação com HTML. Com HTML você não escreve um programa, mas você consegue criar o seu conteúdo, a estrutura da sua página, do seu sistema, com uma semântica apropriada. Por que isso é bom? Eu vou dar um exemplo. Quando você cria um site, um blog, por exemplo, você quer que pessoas visitem esse blog para acessar o seu conteúdo. Concorda comigo? Se você não fizer isso aí, os robôs do Google não vão entender o que é importante no seu conteúdo. Ele não sabe o que é o texto, ele não sabe o que aquela imagem significa. E pensando até, quando eu já comentei aqui da imagem, entrou mais pessoas, eu vou falar de novo. Pensando na interface de usuário, na questão de empatia, se você não vai lá na imagem, naquela tag imagem MG lá do HTML e descreve o que ela faz lá na tag título, no atributo título lá na propriedade, ou o alt, você não está pensando no seu próximo, no usuário que é cego. Porque ele vai ter ali um conteúdo, está lendo, ótimo, perfeito. Mas chegou na imagem, se você não descreveu o que aquela imagem é, o cego não vai saber o que é. Além do cego, o Google também não. Claro que hoje em dia já tem algoritmos que conseguem identificar coisas nas imagens. Só que não vai para esse lado.
Você vai perder muitas posições ali no ranking do Google, né? A gente chama de SEO, esse tipo de coisa. Antes de falar de técnicas de SEO, a primeira coisa que você tem que saber, o básico da HTML, é a semântica, né? O que é título, o que é uma lista, o que é a imagem, o que essa imagem descreve, a estrutura ali mínima do seu código. Você está falando o que é importante e o que não é. Ah, esse pedaço de código é em negrito. Ele não é um título, mas ele é negrito. O Google vai ter uma importância para aquilo ali. Então é importante você saber isso aí. CSS e JavaScript eu já comentei aqui. E essas mesmas coisas aqui para você desenvolver uma interface, uma tela de usuário, você vai ter nessas outras linguagens também quando você for trabalhar, tanto para aplicativo nativo mobile quanto desktop também, tá? Ou até de celular, de TV, de micro-ondas, você vai ter componentes de interação com o usuário ali. Então, uma das bases que você precisa ter é justamente interface de usuário. Entender para que serve cada conteúdo, cada componente, tá? Aí depois saber como criar aquele componente na linguagem X ou Y, isso é detalhe, tá? É mero detalhe, não precisa se preocupar com isso. Quando você for implementar, você vai descobrir como fazer, isso eu te garanto, porque aí é questão de pesquisar no Google. Você não precisa saber previamente. Eu consigo fazer uma interface desktop em Python, mas eu tenho que ir na internet, porque eu não sei quais componentes, como que eu crio um componente lá no Python, como que eu abro uma tela lá no Python, eu crio um menuzinho. Eu não sei isso de cabeça, eu vou ter que pesquisar. Lógico, você como programador, você não precisa saber tudo, tá? Você precisa entender a base, né? Ou a parte de componentização e ir lá na internet pesquisar e aprender a fazer aquilo naquela linguagem específica. Tá? Aí ao longo do tempo você vai até descobrindo quais linguagens são apropriadas ou não, tá? Então o algoritmo é um dos pilares, mas não é o principal, não é o único. Você pode começar a aprender outras coisas também. Interface de usuário, eu espero que eu tenha conseguido abrir a sua mente em relação a isso aí. Não ficar se preocupando tanto com as linguagens X ou Y, ou várias preocupações que eu vejo os iniciantes aí tendo, e acabam não se preocupando com o principal, que é criar componente, que vão ser os mesmos componentes em várias linguagens, tá? E usabilidade, tá? Pensar no próximo, a usabilidade, né? Tem carreiras específicas só para isso, que não precisa nem se preocupar com back-end, front-end. Claro que quanto mais você souber dessas outras coisas que dão suporte, melhor, mas você não precisa ficar preso a isso, tá? E um outro pilar aí que eu gosto de falar sempre é protocolo HTTP. Assim como o algoritmo e interface de usuário, o protocolo HTTP é uma das bases. Por quê? Tá, pode ser que você não precise utilizar ele se você for fazer um sisteminha de desktop em rede que vai acessar o banco de dados ali na rede. Só que a realidade hoje, na maioria, 90% dos sistemas que você encontra oportunidade de trabalho, nesses sites de vaga aí, a maioria deles ou é web, né? Você trabalhar com aplicações web no browser, né? Os Single Page Applications, os SPAs, ou mobile, né? Ou aplicativo de smartphone, tá? E em se tratando de internet, você vai precisar fazer esse seu software que está no browser ou no seu celular se comunicar com o servidor para várias coisas que você precisaria, seja para pegar um conteúdo lá, por exemplo, pegar uma imagem e mostrar para o usuário, por exemplo, ou seja para você interagir com um banco de dados ou uma API, que a gente chama, né? Uma interface de aplicação, assim. E desses 90 e poucos % de oportunidades que envolve sistema que tem alguma forma de contato com a internet, 99% deles utilizam o protocolo HTTP para comunicação, tá? Tanto no celular quanto um aplicativo web. O aplicativo web é o mais simples, né? Porque a partir do momento que você digita um endereço ali no seu navegador e dá um enter, já começa com o protocolo HTTP. Tá? O seu aplicativo não necessariamente começa com o protocolo HTTP, mas se ele precisa salvar alguma coisa na nuvem, ele vai utilizar o protocolo HTTP. Se ele precisa receber uma notificação ali, o Facebook, por exemplo, grande chance que ele vai utilizar o protocolo HTTP. Tá? Ele pode até melhorar um pouco essa comunicação, colocando alguma camada a mais ali em cima, que facilita, cria uma linguagem a mais, vamos dizer um dialeto ali em cima do HTTP, mas a base é HTTP. Tá? Aí você pode ver também que às vezes aparece HTTPS, né?
E o que significa esse S? É a mesma coisa, só que ele tem uma segurança ali. Esses dados que vão trafegar ali na rede, no protocolo HTTP, eles são encriptados. Tem uma chave ali de encriptação. A única diferença é essa, tá? Você não precisa se preocupar de ter que fazer com o HTTP ou o HTTPS, você lidar programaticamente, lidar de forma diferente. Não, é a mesma coisa, é HTTP. Só que quando for trafegar esse dado, ele vai ter uma encriptação e você não precisa se preocupar com isso, pensando como programador ali na hora de desenvolver o seu software, tá? Mas é um pilar também. Se você vai fazer um aplicativo ou um site, você vai precisar conhecer o protocolo HTTP, ok? Eu até pretendo fazer uma live, uma aula só de HTTP, para você ficar craque no HTTP, porque é diferencial. Eu acredito assim que se você entender de fato assim, sentar e focar e estudar sobre o HTTP, esse protocolo de comunicação, você já vai estar na frente de muita gente que entra no mercado de trabalho, tá? Te garanto, vai estar na frente de muita gente. Pensando tecnicamente de pessoas, eu já entrevistei muita gente e eu vejo uma deficiência nesse quesito aí, de como, para que serve, um exemplo básico, qual que é a diferença do GET e do POST, né, no HTTP. A pessoa não sabe responder, como que você quer entrar na área de trabalho para programar um sistema web, para trabalhar num sistema de web, se você não conhece o básico dessa comunicação. Então, eu vou dedicar ali um tempo para a gente falar só do HTTP, tá? E depois do HTTP, aí já não é nem um pilar não, tá? Tem outras formas de fazer. Mas é muito importante porque é o mais utilizado, que é uma forma de estruturar a informação que está trafegando ali entre o seu aplicativo, o seu site, e uma API que vai fazer alguma coisa com esse dado. Esse dado ele trafega na internet pelo protocolo HTTP, só que geralmente ele é estruturado, a informação que você manda, com uma linguagem chamada JSON. Não é uma linguagem de programação, é assim como o HTML, como o HTML, o XML. Você está estruturando os seus dados. Eu posso até dar um exemplo aqui, principalmente porque quando a gente vai começar a falar de objetos, tá? Não precisa assustar quando eu falo de objeto, não. Eu vou também dedicar uma aula só sobre orientação a objetos. Mas aqui, ó, imagina que você tem, eu vou dar um exemplo aqui, trafegando um dado de compra de alguma coisa. Então, eu poderia ter aqui um dado chamado cliente. Aí eu abro outra chave. O que são essas chaves? É um objeto. Então, aqui eu tenho um objeto de compra, vamos dizer, tá? Pensa assim, eu fiz uma compra ali. Eu cliquei no botão finalizar a compra, tá? Quais tipos de dados que poderia estar trafegando ali? Eu quero saber tudo sobre o cliente. Então, o cliente em si só ele já é um objeto que está dentro ali do objeto. No atributo chamado cliente eu poderia ter aqui, ó, nome. Aí eu ponho aqui o meu nome, por exemplo. Endereço. Tudo que é dado que é informação relativa ao cliente. Beleza. Aí aqui eu poderia ter uma lista eu ponho a vírgula para falar assim, ó, eu fechei ali o atributo cliente, agora vamos falar de um outro atributo aqui da nossa compra. Eu vou ter uma lista de itens que eu comprei, entendeu? Aí o 2 pontos é para diferenciar. E quando eu abro o colchete, é um array, vetor. Eu já falei de vetor aqui também. Então eu poderia ter vários itens que podem ser objetos também, quando eu abro e fecho chaves. Ou eu poderia listar assim, eu comprei uma camisa, comprei um sapato, tá? Eu ponho entre aspas porque é texto, tá? Comprei, sei lá, um tênis, etc. Eu posso ter uma lista de coisas. Tá vendo como, pra mim já fica muito mais natural, porque acaba ficando natural. Mas eu já sei, por exemplo, aqui, o JSON é isso. Você representar um objeto aqui no texto. E como que a gente faz isso aí? A gente fala que quando você abre e fecha a chave, a gente está lidando com um objeto. Quando a gente abre e fecha colchete, é um array, um vetor, tá? Que você pode ser um vetor de várias coisas. Aqui no caso é um vetor de textos, ó. Um vetor a gente chama de string, indo para o português, tá? Para o inglês.
E cada objeto ele pode ter aqui alguns atributos, né? Então eu tenho aqui o cliente, dentro do objeto cliente eu tenho um atributo nome, e o que separa a chave desse atributo, o nome do atributo, digamos, do valor dele é o 2 pontos. Então eu tenho aqui, ó, a chave do valor do atributo e o valor do atributo. Eu tenho a chave desse atributo nome e eu tenho o valor do atributo nome. Eu tenho a chave do atributo endereço e o valor do atributo endereço. E aqui, como eu não estou lidando com um objeto, ele não tem chave e valor. Então você vai ouvir muito falar, falando de JSON e até de outras linguagens de representação de objeto, de chave e valor. Em algumas linguagens de programação você utiliza uma estrutura chamada map, tá? Mas não precisa ficar preso a isso não. O JSON só é importante para você entender, é bom você saber isso aqui, porque é a forma como o dado é trafegado, na maioria das vezes, tá? Porque é uma linguagem de representação. Assim como tem o JSON, você poderia fazer a mesma coisa com XML, por exemplo, tá? Que aí você utiliza uma outra forma de fazer, não seria com chave, seria igual ao HTML, que é com tags, tá? E JSON significa justamente JavaScript, se eu não estiver enganado, tá? Object Notation, tá? É uma representação, é uma linguagem para representar o objeto, ok? Não é uma linguagem de programação. Você não faz uma estrutura C enquanto senão aqui, um C senão enquanto, um para, faça, não. É uma linguagem para representar. Assim como o HTML é uma linguagem para você marcar as coisas ali, tá? Então o JSON é importante você saber o que é, porque ele é a forma de trafegar os dados para você comunicar os seus aplicativos, seus sistemas, né? Tanto o que está ali na mão do usuário para ele no aplicativo ou no site, quanto o que está lá no servidor recebendo esses dados ou enviando esses dados, tá? Então geralmente vai ser o JSON. Aí que surgem aquelas APIs, né? API REST, API, tá? API de Application, acho que é Application Interface, eu não sei o que significa, não lembro o que significa API, tá? Mas acho que é isso aí. Interface de aplicação, tá? É uma porta de comunicação entre um sistema e outro. Porque, embora o sistema pode ser um conjunto de sisteminhas, né? Conjunto de aplicações, essas pequenas aplicações elas se comunicam, através dessas interfaces de comunicação, tá? Então, algoritmo é bom você saber, mas não é um pré-requisito, assim. Você vai aprendendo ao longo do tempo, você não precisa ficar travado no algoritmo. Enquanto eu não sei algoritmo muito bem, eu não posso aprender outras coisas. Não, você pode. Assim como na escola você aprende várias coisas ao mesmo tempo, aqui na área de desenvolvimento de software é a mesma coisa. Você pode aprender várias coisas ao mesmo tempo, tá? Você precisaria saber sobre interface de usuário. Isso aí é mais uma questão analítica mesmo. Você olhar e identificar quais os componentes que formam a minha interface de usuário, qual que é a usabilidade desses componentes, né? Qual componente é apropriado para eu fazer determinada coisa. Por exemplo, listar lá todos os estados do Brasil para o usuário me falar qual que ele está utilizando, onde ele mora, tá? Ele vai escolher um, então pode ser uma lista que a gente chama de combo box, por exemplo. Então essa é a questão de identificar a interface de usuário, tá? E protocolo HTTP, que é a comunicação padrão aí, digamos, na internet. É bom saber, é importante você saber se você vai desenvolver um aplicativo ou um site, tá? Até porque todos os componentes do seu site, se você for desenvolver um site, ele vai chegar ali no navegador do usuário através do protocolo HTTP, tá? JSON, se você for fazer um aplicativo ou um site que precisa manipular dados, tá? E precisa comunicar esses dados com um servidor, é muito provável, assim, 90% de chance de você precisar utilizar essa linguagem para representar as informações que você está trafegando. Eu dei um exemplo aqui do que é mais ou menos um JSON, tá? Mas pode ser outras linguagens também que você vai utilizar. Mas é bom você saber isso, é só para representar o dado de alguma forma, tá? Aí a gente entra um pouco na questão de arquitetura web. Assim como interface do usuário, o JSON que eu dei de exemplo, HTTP, é importante você também, paralelamente, começar a ter um olhar analítico em relação à arquitetura web. Em que sentido? Olha só,
quando você vai abrir um site ou até o aplicativo, você quer, sei lá, mostrar uma imagem lá do logo. Por exemplo, aqui imagina que tem um site seu, você colocaria o logo aqui no cantinho do lado esquerdo superior. Essa imagem do logo, ela precisa ser retornada por uma linguagem dinâmica no servidor. O que eu quero dizer com isso? Você pode ter lá no back-end, você pode gerar a sua página HTML inteira lá no back-end. No momento que que o usuário pede a página lá, quando ele dá o Enter, fazendo a requisição do navegador para o servidor. O servidor ele pode, tá? A maioria dos sites hoje em dia, feito em WordPress, por exemplo, faz isso. Ele gera aquela página no momento que a pessoa faz a requisição. Por exemplo, um blog que tem uma lista de posts. Se você entrar lá na página inicial do blog, ele vai no banco de dados, pega a lista de posts, gera o HTML com aquela lista de posts e manda para o navegador. Tá? Uma imagem que você colocaria ali na sua página, ela não precisa ser gerada dessa forma. Eu não preciso, por exemplo, armazenar essa imagem no banco de dados e quando alguém pedir, eu pego no banco de dados e mando para o navegador. Não tem necessidade. Então a gente começa já a identificar algumas coisas que podem ser estáticas e outras coisas que precisam ser dinâmicas. E nem sempre. Se você for parar para pensar, o próprio blog que eu dei de exemplo aqui, que na página inicial, para listar os posts, um WordPress da vida, ele precisa gerar ele vai no banco de dados, pega todos os posts e lista para ele gerar o HTML para devolver para o navegador. Se a gente não está mexendo nesse blog o tempo todo, se você põe um post uma vez por semana, você concorda comigo que você poderia gerar esse HTML uma vez por semana e deixar ele estático, armazenado lá no servidor especializado em coisas estáticas, como uma imagem ou essa página HTML que não muda com frequência? Concorda comigo? Então, isso aí é mais ou menos o que acontece no meu blog hoje em dia. Eu já utilizei o WordPress, por exemplo, que é em PHP, que dessa forma como eu falei, ele gera a página naquele momento. Só que eu parei para pensar, eu não preciso dessa página sendo gerada nesse momento o tempo todo. Porque eu escrevo um post ali de vez em quando, uma vez por semana, por mês, sei lá. Entendeu? A frequência é muito pequena. Isso é desperdício de recurso. Você concorda que está desperdiçando o processador do servidor? Está desperdiçando. Esse processador poderia estar sendo usado para outra coisa, né? Até gerar dinheiro com Bitcoin. Concorda? Então, é economia. É uma visão que você vai aprendendo a ter assim, ao longo do tempo, na sua carreira, no desenvolvimento, de que nem tudo precisa ser da forma como você está aprendendo no início, assim. Quando você começa a aprender PHP, por exemplo, você vai começar a gerar várias páginas com o PHP. E isso é processamento lá no servidor, né? Você está gastando o servidor. E talvez você não precisaria. Uma página chamada sobre, a página sobre lá do seu blog, do seu site, ela precisa ser gerada pelo PHP. Cada vez que alguém pede, vai lá na página sobre, deixa eu ver o sobre desse blog, a página de contato. Não precisa, né? É um HTML que pode estar lá, encostado lá, só esperando alguém pegar ele. Então, essa questão arquitetural, essa é um pensamento crítico, analítico mesmo. Essa informação que eu preciso, que eu preciso agora, ela precisa estar lá no servidor, ou eu posso, por exemplo, se eu estou desenvolvendo um aplicativo, eu posso entregar esse dado junto com o aplicativo. Esse processamento, esse algoritmo que eu estou executando aqui, eu posso executar ele aqui no front-end, na interface, na tela aqui, ou é melhor eu colocar ele no back-end? Tem prós e contra. Se você tem 1 milhão de usuários e você tem essa lógica está sendo executada lá no back-end, cada vez que um usuário pedir, o processamento lá do seu servidor vai lá em cima, né? Você está consumindo muito recurso no servidor. Enquanto isso, o navegador dos seus usuários, seu 1 milhão de usuários, está lá, assim, né? Poderia estar executando uma determinada lógica, você distribuiu o custo. Você não vai pagar muito servidor. Olha o pensamento crítico em questão arquitetural. Isso falando assim de dados que poderiam estar junto ali com o seu software no front-end, no back-end. E se é informação que você precisa estar armazenando num banco de dados, por exemplo, no back-end ou no front-end, também é a mesma questão que você tem que analisar. É a informação de usuário e senha. Poxa, usuário e senha, eu não sei se é bom isso aí ir junto com o seu aplicativo. Você ter um banco de dados ali junto com o aplicativo que armazena usuário e senha.
Não sei se não vai usar a internet e tal. Então, é esse pensamento crítico que você tem que ir evoluindo assim ao longo da carreira, tá? E isso aí não tem exercício para isso. Assim como lógica de programação você pode ali treinar com exercício, isso aqui é pensamento crítico que você vai tendo ao longo do tempo, assim, vai tendo com experiência. E eu já quero provocar você para ter esses pensamentos desde o início da sua carreira como programador. Desde o início você tem que ter esse pensamento. Assim como eu comentei da interface de usuário, você tem que ter o pensamento crítico do usuário que vai utilizar. Tá fácil de usar esse sistema? Entendeu? Qual que é a tecnologia de comunicação, o HTTP lá? É o que todo mundo usa. Então eu vou utilizar também. Essa linguagem de programação aqui, ela implementa isso de uma forma simples? Como que ela implementa? Então é pensamento crítico que você pode ir tendo paralelo ao desenvolvimento ao aprendizado mais inicial ali como algoritmo e tal. Ok? Então, a arquitetura web, onde cada informação vai ficar, o que pode ser, a gente chama de armazenado em cache, tá? Por exemplo, aquela imagem que a gente coloca ali no logo do site, ela não precisa vir do servidor direto, ela pode estar distribuída em alguns servidores locais, assim. Tem forma de fazer isso, a gente chama de CDN, tá? Isso economiza. Então, por exemplo, a pessoa que está lá no Japão, olha só, isso aí acontece no meu blog, quando você acessa alguns sites, tudo acontece isso aí. Se uma pessoa está no Japão e ela pede para abrir uma página do meu site, o servidor que vai entregar essa página para essa pessoa está lá perto do Japão. Ele não vai precisar vir aqui no Brasil para pegar a página para mandar para lá. É distribuição de conteúdo na internet. Por quê? Esse dado, essa informação, essa página, essa imagem, esse CSS, esse arquivo JavaScript, pode ficar distribuído no mundo inteiro, nos servidores aí. Eu vou pagar barato, eu vou gastar menos a internet para isso, tá? Só que tem informação que não precisa. Então olha só o pensamento que não pode, na verdade. Informação que você precisa estar centralizado num servidor. Principalmente quando a gente fala de dado e quando a gente está falando de JSON. Porque eu não posso assim... se eu tenho um banco de dados centralizado em algum lugar do mundo para receber informações, eu não posso duplicar ele assim de forma... Até dá, tá? E você manter uma comunicação grande ali entre eles. Mas não seria igual a uma distribuição de conteúdo estático, como eu comentei, de mandar uma imagem para vários servidores no mundo, ou os arquivos CSS, HTML, enfim, tá? E falando também dessa questão arquitetural e desse pensamento crítico que você, na sua carreira, é importante você ter, tem também o back-end. E quando eu falo do back-end, tanto ali onde a gente armazena os arquivos estáticos e talvez até principalmente quando a gente vai falar das APIs, tá? Que é onde a gente vai mandar e receber dados, tá? Do nosso aplicativo, do nosso site. Assim, se você entrar num emprego, num trabalho... digamos assim, numa empresa que tem uma equipe trabalhando, provavelmente você vai chegar uma hora nessa discussão aqui, ó, se o meu site, meu back-end ele é monolítico ou ele é distribuído em microserviços. O que é isso? Se você imagina que tem um sistema grande aí, uma loja virtual, tá? Uma loja virtual que tem várias coisas ali. Você precisa tratar da coisa, informações de logística, a compra das pessoas, né, o pagamento, várias outras coisas. Você pode ter um sistema, um back-end centralizado que faz tudo isso aí, tá? E tem muita loja que funciona assim, tá? Principalmente, assim como tem o WordPress para fazer blog, tem um outro sistema muito conhecido chamado Magento, que é PHP também, que é um monolitão, assim, um sistema único que resolve tudo o que você precisa para uma loja virtual. Só que, se você for aquele pensamento analítico lá, crítico, você olha e fala assim, puxa, a parte de checkout, a parte de fechar a compra, ela é muito importante, ela está tendo muito acesso. Talvez até muito mais acesso do que aquela outra parte lá que fala só da logística. Tá vendo como você, talvez o seu sistema inteiro está precisando de mais recurso de processador e memória? Você teria que escalar o seu servidor, escalar seria aumentar a quantidade de servidor, de processamento e memória. Você faria isso para o seu monolítico inteiro, seu servidor inteiro, sendo que se fosse distribuído, você tivesse vários sisteminhas, você iria aumentar só aquele que precisa? Então, por exemplo, o meu sistema de logística ele não ia precisar tanto de memória,
um exemplo, tá? Do que o meu sistema que faz lá o marketing e o checkout, a página de venda lá da sua loja virtual. É um exemplo. Aí você poderia escalar só esse microserviço. Esse sistema que faz, esse microsisteminha que faz só, especializado só nessa parte. Concorda comigo? Então, é pensamento crítico. E quando a gente fala de back-end, aquela primeira conversa que eu comentei lá de componentes de tela, de interface de usuário, não faz tanto sentido aqui. Tá vendo? Como são coisas assim bem distintas, aqui você precisaria muito mais de lógica de programação, tá? De algoritmo e tal. Mas são coisas distintas que você pode e deve aprender paralelamente. E é como se você tivesse várias barras de conhecimento que você tem que ir aumentando elas meio que paralelamente. Um pouquinho você precisa estudar um pouquinho de cada coisa. Mas você pode se especializar em uma. Você pode ir lá na parte do front-end, eu vou ficar especialista em front-end, em CSS. Eu vou aprender todas as arquiteturas de CSS, todos os frameworks de CSS, Bootstrap, sei lá. Pode até se especializar em um só e você ter uma carreira, você pode ter emprego tranquilamente, sendo um especialista, um profissional sênior de front-end. Ok? Ou você não precisa nem saber disso aí, você pode se especializar em fazer pesquisas de usabilidade, né? Uma carreira interna dentro do front-end, seria de UX, né? De experiência de usuário. É um exemplo. Ou você pode se especializar aqui no back-end. Você não precisa ser um especialista ali no CSS. Eu vou muito por isso aqui. Eu tenho uma possibilidade muito maior do back-end. Eu não gosto do CSS. Assim, eu não sou bom com estilização, sabe? Não é a minha praia. E tá tudo bem. Não quer dizer que eu não sei. Não sei entrar ali no CSS e mexer nele. Estruturar um CSS, fazer uma página. Só que eu sou, pensando assim em artes marciais, eu poderia ser faixa preta numa área e faixa marrom, azul, branca na outra, né? Eu não preciso ficar o tempo todo trabalhando com parte de operações, de manter o sistema no ar, de suporte, de escalabilidade de servidores e tudo mais. Não necessariamente. É bom ter um conhecimento ali? É importante ter esse conhecimento. Só que não é pré-requisito, não precisa saber tudo ao mesmo tempo, tá? Acho que muito difícil uma pessoa que manja de tudo, assim. Até porque o pessoal tem uma brincadeira aí na comunidade de que todo dia tem uns 1000 frameworks de JavaScript novos, né, surgindo aí. E é impossível você saber tudo que está acontecendo. Você sabendo a base, para que você utilizaria um framework ou não, esse que é o importante, tá? Então, back-end, mesma coisa. E aqui no back-end, também a gente abre um leque de muitas outras oportunidades de aprendizado, de crescimento de carreira, que você pode criar carreiras nessas áreas. Por exemplo, você pode escolher uma linguagem. Eu quero me especializar em PHP aqui. E você vira um profissional top, sênior ali, que é muito requisitado no mercado porque você é bom no PHP no back-end. Ótimo. Eu quero ser bom no Java. Perfeito. C#, mesma coisa. Vaga tem, trabalho tem. Você não precisa saber tudo. E outra coisa, quando você aprende a base, como funciona uma API, um sistema web, tem essa visão geral, assim, HTTP, JSON, ali, como que seria uma API, a forma de se comunicar e tal, você aprendendo uma linguagem, sei lá, estou aqui trabalhando com Django no Python. Você tem muito mais facilidade, você tem uma grande facilidade de aprender Java para fazer a mesma coisa, porque é para fazer a mesma coisa. Né? A forma como os dados chegam é da mesma forma, a forma como os dados vão é da mesma forma. O que vai mudar ali é a sintaxe, tá? Talvez a forma como um framework faz, ou, enfim, a estrutura de dados que você talvez tenha ali disponível para você trabalhar, talvez tenha numa linguagem, não tenha na outra, mas no geral é muito parecido. Tá? Então, você pode se especializar em várias coisas, mas é importante você ter um conhecimento mínimo disso aí. Eu conheço muita gente que começa, que trabalha ali um pouquinho no front-end e entra como um profissional júnior, um estagiário, alguma coisa do tipo, e tem ali a dificuldade com a parte de algoritmo e vê o back-end como se fosse de outro mundo, entendeu? E isso acaba travando o profissional, vira, sei lá, um trauma. Conheço muito front-end muito bom que não sabe nada de back-end. Sabe usar o HTTP, JSON, manda dado, mostra na tela, bonito. Entende muito da parte de usabilidade,
tá? Mas de back-end, mesmo que seja a mesma linguagem, por exemplo, de programação, que no front-end a gente usa JavaScript, você pode usar JavaScript no back-end também, se for usar um Node.js. Mas sei lá que trauma que tem essas pessoas. Então, uma das minhas missões aqui é destravar. Eu não quero que você tenha trauma de nenhuma dessas áreas, porque você não é obrigado a saber todas ao mesmo tempo, né? Ser doutor em todas. É bom você ter um conhecimento mínimo e nada impede de você voltar, né, algumas casas e elevar aquela barrinha daquele conhecimento que ficou um pouco pendente porque agora você está precisando, tá? Você não precisa ser um excelente profissional para você ser um programador, tá? Você não precisa ser um excelente na parte de estrutura de dados. Você não precisa ser excelente em implementar uma pilha. Quando você precisa ficar implementando pilha o tempo todo? Em implementar um algoritmo de ordenação sei lá, com a árvore B. Quando? Você não precisa ficar fazendo isso o tempo todo. Está pronto. Você tem que saber que isso existe, para que serve, saber até como seria uma implementação, mas tipo, se você sentar e colocar você na frente ali do algoritmo, implementa isso agora, você tem 5 minutos. Não é assim que funcionam as coisas, entendeu? Na sua vida profissional você pode ter auxílio da internet. Né? Como que implementa preciso ordenar esses dados aqui, que está nessa estrutura de dados específica aqui, utilizando o algoritmo, sei lá, de ordenação select, né? Por exemplo, vai lá no Google, como que implementa o algoritmo de ordenação select, pega aquele algoritmo, e põe ali, implementa ele naquela linguagem. Você não precisa ser doutor nisso, tá? É porque traumatiza mesmo. Quando você vai na faculdade, você tem que fazer, na escola técnica, na faculdade, você tem que implementar esses algoritmos de estrutura de dados aí, de tratar estruturas de dados até no papel. É bom para você exercitar, para aprender ali e tudo mais, mas na vida, no dia a dia, como profissional de programação, você não vai precisar ficar fazendo esse tipo de coisa, tá? Então, tipo assim, eu sei que tem muito professor que fica com raiva de eu falar esse tipo de coisa, mas a minha dica de profissional, de carreira, de prática, vivência prática, você não precisa necessariamente saber isso aí. Você pode a qualquer momento voltar nesses conteúdos e aprender ali um pouquinho mais e melhorar o seu conhecimento. Mas para você começar e entrar na sua carreira, se você quer um emprego agora, rápido, se você precisa, eu queria arrumar um emprego daqui 6 meses, dá para você fazer isso aí sem ser um doutor em algoritmo, sem ser o cara top em estrutura de dados, ou de back-end, ou de front-end, ou de HTTP. É importante você saber algumas coisas, sim, e você pode se especializar em algumas coisas para arrumar um emprego. Eu quero vai lá na área no seu site preferido de vaga aí e vê qual que é a necessidade lá, e se você tem uma afinidade, entra ali e aprende aquilo ali. O resto vai te dar um suporte. Pode ser que vai faltar um pouquinho de suporte ali em determinado momento, mas você tem você tem a possibilidade de voltar ali e reforçar aquele conhecimento que você vai precisar, tá? Não precisa ficar preso. Não fiz aqui os meus 232 exercícios de algoritmo, de lógica de programação, então eu não posso ir para frente. Não é assim que funcionam as coisas, ok? Por fim, uma coisa que eu não comentei aqui, talvez você precise, talvez não, que é armazenamento de dados. E eu até coloquei aqui um banco de dados com interrogação, porque nem sempre precisa. Lembra que eu comentei de uma imagem que você armazena num servidor estático lá? Até um HTML que você poderia gerar ele e deixar estático. Por exemplo, acredite ou não, o meu próprio blog Dicas de Programação, ele não tem banco de dados. Ele fica no GitHub lá, porque eu tenho os arquivos que tem todos os textos, tal, e quando eu crio um texto novo, esse blog eu gero todos os HTMLs, ele vai para o servidor e fica lá. Então é muito mais barato. O meu custo é praticamente só o domínio que eu pago anualmente. Entendeu? Então, aí quando a gente fala de banco de dados, se você for precisar de banco de dados no seu site, no seu sistema, no seu aplicativo, vem aqui algumas questões também, que aí volta naquela questão, aquela análise que você tem que fazer de qual tipo de dado que você tem, qual tipo de informação que você tem. Porque aqui já tem muitas discussões de bancos de dados relacionais, né, que a gente faz com consultas SQLs e tudo mais, né, comandos SQLs, ou os não relacionais ou não SQL, né? O pessoal da comunidade técnica fala NoSQL. Para fazer um acrônimo, né, com SQL, aí fala SQL. Então, NoSQL seria o banco de dados que não é estruturado com relacional. Você, por exemplo, você pode ter um banco de dados que pega esse JSON, como eu comentei aqui,
Só pega ele e salva no banco de dados. Salva lá. Tipo, desse jeito mesmo que está aqui. Então, ele é NoSQL. Ele é uma estrutura de documentos aqui, talvez. Está estruturando um JSON. Você pode salvar ele assim. Tem vantagens e desvantagens. Então, vai daquela sua análise crítica de qual que é o formato do dado que eu tenho aqui. Se eu tenho um dado que tem muitas tabelas e o meu sistema precisa fazer muitas consultas que vai unir os dados dessas tabelas, talvez esse banco de dados relacional não seja o mais apropriado. Por exemplo, para armazenar os posts do Facebook, os posts do Twitter. Você acha que seria o banco de dados relacional mais apropriado? Não, eles têm uns bancos de dados que não é relacional, que você tem formas melhores de indexar, de cachear aquelas informações. Então aqui, sempre que quando você tiver decisões arquiteturais para tomar decisões, você tem que fazer uma análise crítica. Não precisa se apegar a nenhum lado. Porque eu sei banco de dados relacionais, então... você que já chegou num certo ponto como profissional técnico, o trabalho que você teria para implementar com NoSQL é questão de você sentar e estudar aquilo ali um pouco mais, entendeu? Então, tipo assim, não fica com preguiça de ficar tomando decisão de eu vou por essa tecnologia só porque eu sei mais dela. Não, você sabe a base, entendeu? Para você aumentar o seu conhecimento e aprender aquele outro tipo de coisa, não precisa, não é tanto assim que você vai sofrer, sabe? Então, não se apegue muito. Então, sempre aquela análise crítica. Durante muito tempo, meus blogs, meus sites, eu utilizei bancos de dados e alguns, hoje em dia, já nem uso mais bancos de dados, porque aquele pensamento crítico. Porque banco de dados, você precisa de processamento e memória ali o tempo todo para ficar tratando com aqueles dados. Então, aumenta o custo, tá? Sendo que se eu tiver os dados armazenados... por exemplo, o blog não fica mudando muito os dados o tempo todo. Então, ele pode ser arquivo. Nem banco de dados tem e nem lá o servidor para ficar processando lá, gerando aquela página o tempo todo, sempre que alguém pede aquela página. Isso é desperdício. Entende? Então, é pensamento crítico, analítico que você tem que ter a cada decisão técnica que você vai tomando aí para utilizar no seu sistema, tá? Por fim, eu quero citar aqui a autenticação, porque quando, por exemplo, eu falei ali das APIs, hoje em dia muitas aplicações vão ser assim, meio que separadas. E além do protocolo HTTPS, né, que vai ter uma segurança para encriptar aqueles dados, tem informação que ela não deveria ficar acessível para determinado usuário da sua aplicação, entendeu? Então aqui envolve autenticação. E tem várias formas, vários métodos de implementar segurança, autenticação, tá? Hoje em dia um muito famoso é o OAuth 2. Então, por exemplo, quando você tem alguns sistemas, alguns sites que você faz login utilizando o seu usuário do Google ou do Facebook, isso é uma autenticação OAuth. Mesmo que o servidor que você vai acessar as informações seja lá, por exemplo, o globo.g1 lá, você pode fazer login com o Google, o usuário está verificando num outro lugar. Então, é importante também quando a gente for tratar de sistemas distribuídos com a API, que você vai acessar os dados, você pensar como seria essa autenticação e estudar também, porque, inclusive, ainda mais se você for trabalhar com back-end, tá? No front-end se trata mais de armazenar um código, um token ali na memória do browser ou não. Mas no back-end é importante você ter essa noção arquitetural de como funcionam as autenticações no seu sistema. Por isso que eu estou colocando aqui como uma coisa importante para você pensar e estudar quando a gente for se tratando de softwares, de aplicativos e sites, principalmente se tiver autenticação, se tiver login, né? Então, porque tem site que não precisa, como eu falei, meu blog não tem ninguém que faz login no blog, então ele nem banco de dados tem e ele nem gera as páginas o tempo todo quando as pessoas pedem, tá? Então, questionamento mesmo que você vai fazer ao longo do tempo, ok? E por fim aqui, acho que é para encerrar mesmo, não tem mais um assunto aqui, infraestrutura, tá? Infraestrutura é importante no que você vai manter esse site funcionando, porque um software ele tem um ciclo de vida, ele é construído, ele é utilizado, tendo pessoas ali com suporte, e um dia ele morre, tá? Um dia ele vai morrer, vai ser substituído por um novo, etc. E durante esse ciclo de vida desse software, desse aplicativo, você tem que pensar na questão de suporte de operação.
Então aquele banco de dados que a gente falou que talvez eu precisaria utilizar, você tem que saber se ele está ligado, se está desligado, se está funcionando, se está, sei lá, se quebrou, às vezes ele está crashou, por exemplo, se você tem backup, entendeu? Você gerou uma versão nova do seu sistema, como que essa versão entra no ar, tá? E inclusive, assim como eu falei do front-end, que você pode ter uma ou várias carreiras ali dentro da área de desenvolvimento de software, no back-end também, escolhe uma linguagem no back-end e estuda ela que você vai ter trampo. Aqui também uma área que muita gente deixa de lado, mas tem uma galera que vem quando faz na faculdade de redes, assim, acaba entrando mais para essa parte de suporte e operação de sistemas, de infraestrutura. É justamente a operação, esse trabalho de manter um sistema em pé, funcionando, né? O banco de dados está ligado, não está? Aquele servidor lá está recebendo muitas requisições, aquela API, eu preciso escalar ele, ou seja, aumentar a quantidade de recursos. Como que eu vou escalar? Eu vou só colocar mais memória e mais processador aqui nesse servidor? Ou eu vou pegar essa aplicação, colocar num outro servidor e as chamadas que vierem eu vou distribuindo entre eles? E fazer esse escalamento automático, assim, horizontal, né? Liga e desliga o servidor. Tem alguns sistemas meus que funcionam assim. De madrugada, enquanto não tem ninguém usando, ele tem lá um servidorzinho pobre que tem 512 de memória e tal. Mas, sei lá, sábado, por exemplo, às 2 horas que vai ter muita gente utilizando, e pode ser que ele tenha lá 4 servidores funcionando ao mesmo tempo. Isso sem eu pôr a mão, entendeu? Tudo automatizado. Então é uma área que gera muito trabalho, muito emprego, porque tem muito sistema funcionando que precisa de pessoas para tomar cuidado, tomar conta deles, entendeu? Então, se for do seu interesse, assim, é uma área muito boa, tá? Infraestrutura. Principalmente no termo que o pessoal fala muito aí nos últimos tempos, que é DevOps, que é justamente a intersecção ali da parte de desenvolvimento com a parte de operações que mantém esse sistema funcionando, tá? DevOps é isso. Principalmente nessa questão de automatizar tudo. Então, colocar, por exemplo, as configurações de servidor que eu precisaria. Para quando ligar um servidor novo, lembra que eu falei de criar um servidor automaticamente, deixar ele rodando paralelo? Esse servidor tem alguns requisitos nele, precisa instalar, sei lá, um Apache, né, para rodar o seu PHP, precisa instalar alguma dependência lá que ele vai utilizar, sei lá, para mandar e-mail, precisa configurar alguma coisa nesse servidor. Isso tudo pode ficar em código, pode ficar em código mesmo, por isso que a gente fala de DevOps, que a gente está transformando a manutenção, manutenibilidade do seu sistema em código, não necessariamente software, algoritmo e tal, mas códigos de configuração, ok? E por fim, para a gente terminar aqui nossa live de hoje, nosso assunto, sistema de versionamento. Isso aqui, uma hora ou outra, você vai precisar mesmo, porque principalmente se você for trabalhar profissionalmente como programador, tá? Porque você vai ter códigos com outras pessoas, você vai trabalhar com outras pessoas. E imagina lá o seu trabalho de faculdade com 12 pessoas mexendo no mesmo arquivo Word. Vai dar problema, com certeza. Então, os sistemas de versionamento é uma forma de você garantir que você não vai perder informação. Tá? Eu posso estar trabalhando aqui no meu código, outra pessoa trabalhando ali, mesmo que seja no mesmo arquivo, e vai dar um conflito ali entre esses arquivos. Você, com o sistema de versionamento, você consegue resolver esses arquivos, esses conflitos de forma mais fácil. Tá? Então, por exemplo, a linha que eu incluí aqui, coloca ela antes da linha que o meu amigo lá colocou, coisas do tipo. Tá? E até por questão de segurança também, de backup, porque você pode registrar aqui, salvar, né, esse seu arquivo, seu código fonte aqui e mandar ele para o servidor. Então, se der algum problema no seu computador, no seu HD, alguma coisa assim, você não vai perder o código. Tá? E tem vários sistemas de versionamento. Tá? Eu coloquei alguns aqui de exemplo, né? O Git, o SVN, o CVS, o Mercurial, tem outros também. Mas o que o pessoal mais usa hoje em dia, principalmente por conta do GitHub, né? É o sistema de versionamento chamado Git. Tá? Então, se você vai entrar no mercado de trabalho, pretende trabalhar com programação, eu já indico que uma das coisas que você deveria estudar paralelamente aí é sobre o Git. E não tem muita gente que sofre para aprender o Git, mas se você entender como acontece, aquela visão arquitetural, aquela visão sistêmica que você teria
de cima do sistema, fica muito mais fácil você aprender o Git, tá? Não vou entrar em detalhes como funciona o Git aqui, mas se você tiver essa ideia, essa visão arquitetural assim, fica muito mais simples, ok? Bom, então é isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Se você aprendeu alguma coisa, se gostou da live, pode continuar acompanhando o nosso conteúdo, tanto no Facebook, se você estiver no Facebook, quanto no YouTube, se você estiver no YouTube. E a gente tem também o canal do Instagram e a página no Instagram, né? A gente começou a colocar alguns conteúdos lá também, pretendo fazer lives lá também, então se você tiver interesse, curte lá. E tem também o nosso canal no Telegram. O canal do Telegram, você pode se inscrever aqui, https, lembra que a gente comentou hoje, t.me/dicas de programação. Tá? Você colocando esse link aí no seu navegador, aí você pode entrar no nosso grupo lá no Telegram. Tá? Até mais. Tchau, tchau.